Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje, vamos conceituar as seguintes grandezas: densidade, pressão, vamos falar sobre notação científica e vamos fazer conversão das unidades, ok? Vamos começar então falando sobre densidade. Então, densidade é a relação que existe entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. E essa relação ela pode ser expressa pela seguinte forma: D igual a M dividido por V. Então, densidade, D minúsculo, igual a massa dividido pelo volume. E no Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de densidade é o quilograma por metro cúbico. No entanto, o mais utilizado na química e na física, na indústria e no comércio de modo geral, é gramas por centímetros cúbicos ou grama por ml. A densidade também varia conforme a temperatura. Por exemplo, se ao tornar-se gelo, a temperatura abaixo de 0 graus, a densidade da água fica menor do que no estado líquido, passando a 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Então, a água líquida, na temperatura ambiente, tem a densidade de 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. Quando ela está congelada, devido ao aprisionamento dos gases que fazem aquelas bolinhas que a gente vê dentro dos cubos de gelo, ela tem uma densidade menor, que é 0,92 gramas por centímetros cúbicos. E é por isso que o gelo flutua na água quando a gente coloca no copo. O bloquinho de gelo, o cubinho de gelo fica flutuando porque a densidade é menor. É um dos únicos materiais que no estado sólido a densidade é menor. Na maioria deles, quando no estado sólido, a densidade é maior porque aproxima a massa num volume menor e aí a densidade vai ficar maior, exceto a água que tem essa propriedade especial. E aí, conforme observamos na expressão matemática da densidade, ela é inversamente proporcional ao volume. Isso significa que, quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a densidade. E aí eu pergunto para vocês, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Tenho certeza que quando criança você já deve ter ouvido essa pergunta e ficou na dúvida para responder. Agora você sabe exatamente qual é a resposta e a teoria científica por trás disso, né? O peso, que na verdade não é peso, vimos na aula passada, é a massa, é o mesmo. A diferença entre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão consiste na densidade, pois 1 quilo de chumbo concentra em um volume muito pequeno, essa quantidade comparada a 1 quilo de algodão. A densidade do algodão é pequena porque sua massa espalha-se em um grande volume. Então, 1 quilo de chumbo ocupa um espaço pequenininho assim, e se eu tenho 1 quilo de algodão, eu vou ocupar um espaço grande assim, e é essa distribuição dessa quantidade de massa que faz a densidade deles ser diferente. Então, a diferença entre um e outro é a densidade, não o peso ou a massa, como perguntaram para você quando criança, certo? E a densidade é um conceito muito importante no cotidiano. Por exemplo, é através da densidade que a gente consegue verificar a adulteração em alguns tipos de produto, como no leite, no etanol combustível, em que frequentemente é adicionado mais água do que deveria, e essa adição de água vai mudar a densidade, ou também acontece na gasolina, quando adiciona mais etanol do que permitido pela legislação. Esse objeto aqui, que parece um termômetro, na verdade é um densímetro. Então, se coloca dentro de um frasco que contém um determinado líquido, ele fica lá flutuando dentro do líquido e, através da graduação, a gente consegue verificar a densidade. Aqui, nessa proveta, a gente tem um exemplo de diferença de densidade. Aqui a gente tem a gasolina, o etanol e a água. Como o etanol tem a densidade menor, ele fica por cima, e aí a gente tem o óleo e aqui a água com corante para dar um destaque, fica por baixo. O que é mais leve, menor densidade em cima, o de maior densidade embaixo, e isso faz uma torre colorida aqui de diferença de densidade desses líquidos. Vamos falar um pouquinho sobre pressão, que é uma unidade de medida bem utilizada na química também. Então, o que é a pressão? É a razão entre uma força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície em uma determinada área, ou seja, uma força aplicada perpendicularmente. E vem dessa continha matemática. Pressão é igual a força dividido pela área. Repare que pressão e área são grandezas inversamente proporcionais, estão de lados diferentes aqui na equação. Ou seja, se o objetivo, por exemplo, de amolar uma faca é fazer com que a área de contato da lâmina com o objeto a ser cortado seja a menor possível,
Assim sendo, não será necessário aplicar uma força no cabo da faca tão grande. Ou seja, uma área pequena vai fazer com que a gente aplique uma força pequena, resultando aí nesse processo e é inversamente proporcional. E é por isso que a gente amola a faca para ter um contato menor na área e fazer menos força na hora do corte. A pressão, então, no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal, que equivale à aplicação de 1 newton em 1 metro quadrado. A gente também tem outras unidades além do Pascal. A atmosfera, que o símbolo é ATM, e 1 ATM equivale a 101.325 Pascal, e milímetros de mercúrio, que é mmHg, que 1 milímetro de mercúrio equivale a 133,3224 Pascal. Para simplificar os cálculos, alguns livros trazem para a gente a seguinte informação, tá? Que 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio e 1 ATM é igual a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal, e essas são as 3 unidades de pressão mais utilizadas nos livros de química. Vamos fazer umas atividades de conversão e entender melhor esses conceitos? Olha só. Atividade 1. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Temos as opções? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, para diminuir essa questão aí que a agricultura vem sofrendo da compactação do solo pelo andar das máquinas muito pesadas, devemos usar pneus mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. O pneu mais largo tem mais área para distribuir a força e aí vai ter uma pressão menor, vai compactar menos o solo e vai ter a terra aí mais fértil, ok? Vamos para a atividade 2. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal com 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade da solução em grama por ml será de... Tem as alternativas? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele quer saber a densidade. Para isso, vamos fazer uma tabelinha com todas as informações que eles nos trouxe no enunciado. Então, a massa do soluto, vamos chamar de M1 aqui, 30 gramas. A massa do solvente, que é a massa da água, M2, 300 gramas. A solução toda, ou seja, quando ele juntou a água e o sal que ele dissolveu ali, 30 mais 300, 330 gramas. E o volume da solução, 30 ml, ok?
Substituindo então os valores lá na nossa fórmula da densidade, que D é igual a M dividido por V, então a massa 330 gramas dividido por 300 ml, temos 1,1 grama por ml, é a densidade dessa solução preparada na atividade 2, resposta letra D, ok? Vamos fazer mais uma atividade. 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio, foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto, como a figura aqui do lado. A seguir, temos uma tabela com a densidade de cada líquido. Baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela e justifique a sua resposta. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, o A vai ser o benzeno, o B vai ser a água e o C o clorofórmio. Isso se dá porque os líquidos menos densos ficam sobre os mais densos. Assim como o benzeno é o menos denso, segundo o valor da tabela aqui, ele fica mais na superfície, então, na letra A. E o clorofórmio é o mais denso, vai ficar afunda, ou seja, vai ficar mais embaixo na parte inferior e vai ser, então, a letra C. Sobrando para a água, a posição B, ficando no meio ali dos outros dois, entre o mais leve e o mais denso, ok? Vamos para a atividade 4. Agora, quero que você converta 5 atm em milímetros de mercúrio e 4 atm em pascal. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, para converter 5 atm em milímetros de mercúrio, a gente sabe lá, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. 5 atm, x, fazendo a regrinha de 13, a multiplicação cruzada aqui, então 5 atm valem 3.800 milímetros de mercúrio, certo? Na 2, ele pede 4 atm em pascal. E a gente sabe que 1 atm é igual a 1,013 vezes 10 na 5 pascal. 4 atm equivalem a quanto? Fazendo essa multiplicação aqui, 4 vezes 1,013 vezes 10 na 5, temos então que 4 atm equivalem a 4,052 vezes 10 na 5 pascal, e essa é a resposta da questão, certo? Vamos falar um pouquinho sobre notação científica, que é uma técnica matemática que usamos muito aqui na Química. Então, a notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Veja, por exemplo, como seria o número 1 trilhão em notação científica. Então, é 1 com 12 zeros, e aí em notação científica eu posso escrever 1 vezes 10 elevado a 12 positivo.
Então, a notação científica ela é sempre baseada em potências de 10. Então, eu tenho um número, que esse número eles têm que estar entre 1 e 10, ok? Vezes a potência elevado a qualquer número positivo ou negativo aqui. Então, potência de 10 com número positivo para números grandes e a potência elevada ao número negativo para representar números pequenos. Olha só, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol aproximadamente é 149.597.870.691 quilômetros, o que nos dá, em notação científica, 1,4959, todo o resto do número, vezes 10 na 8. Ou seja, eu tenho 8 casas para trás aqui e posso arredondar 1,5 vezes 10 na 8 quilômetros é a distância aproximada entre o Sol e a Terra, muito mais simples de escrever, certo? Como que a gente faz então para transformar um número, ou muito grande ou muito pequeno, em notação científica? Temos 3 passos. Primeiro, escreva o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. Depois, coloca no expoente da potência 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula e o andar da vírgula vai ser o valor diminuído lá então do expoente positivo e se aumentou o expoente ficará negativo. E o terceiro passo então é escrever o número vezes a potência de 10 elevado à quantidade de casas que você andou. Parece meio confuso, mas vamos ver um exemplo. Olha só, vamos transformar o número 32.000 em notação científica. Primeiro, vamos andar com a vírgula, que está aqui no finalzinho do último zero, para colocar essa vírgula entre o 3 e o 2. Dessa forma, ficaremos apenas com o número 3 antes da vírgula. Para colocar a vírgula nessa posição, verificamos que tivemos que andar 4 casas. Saiu aqui do finalzinho do zero, 1, 2, 3, 4, para ficar entre o 3 e o 2. Andou 4 casas. Visto que os números inteiros, a vírgula se encontra no final desse número, certo? Então, aqui seria vírgula 0, por exemplo, se eu estivesse falando de dinheiro, a gente sabe que a vírgula está no final do último número, certo? Nesse caso, então, 4 será o expoente da potência de 10. E como estamos falando de um número grande, 32.000, esse 4 é positivo. Escrever na notação científica, 3,2 vezes 10 na 4. Note que esse 4 não é a quantidade de zeros depois do 2, e sim a quantidade de casas que andamos. Ele tem 3 zeros mais o 2, que é uma casa que contamos também. Andamos 4 casas para posicionar a vírgula, certo? Vamos ver mais um exemplo. A massa de um elétron é aproximadamente de um montão de 0,911 grama. Primeiro, vamos andar com a vírgula para colocar ela entre o número 9 e 1. Dessa forma, ficaremos apenas com o algarismo 9, que é o primeiro algarismo diferente de 0 antes da vírgula. Então, essa vírgula que está aqui vai ter que andar até ficar aqui entre o 9 e o 1, para o 9 ser o primeiro algarismo antes da vírgula. Contando aqui, ele andou 28 casas decimais. Saindo daqui e vindo parar nessa posição, temos 28 casas. É necessário lembrar de colocar a vírgula depois do 9 e, como estamos falando de um número bem pequenininho, esse expoente ficará negativo. Dessa forma, a massa do elétron em notação científica, 9,11 vezes 10 na menos 28 gramas, pois andamos 28 casas para colocar a vírgula que estava aqui no começo, lá no final, entre o 9 e o 1, certo? A tabela que a gente tem aqui mostra alguns prefixos que são reconhecidos pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, associado ao símbolo que equivale ao decimal na potência de base 10 ou na notação científica. Então, quando eu tenho lá mega, eu posso usar o símbolo M, que substitui o 10 na 6. Então, eu tenho lá um numeral e vai ficar 1 mega. Então, 2 megas, ou seja, que ele tem 10 na 6 como notação científica. O quilo, 10 na 3, símbolo K. O micro, que tem a letra grega aqui, 10 na menos 6. O nano, N minúsculo, 10 na menos 9. E o pico, P minúsculo, 10 na menos 12. Então, se for 10 na menos 6, 10 na menos 9, você pode usar esses símbolos para substituir quando você está fazendo a sua escrita lá da sua atividade científica, certo?
As operações, então, com notação científica. Uma vez que eu tenho os meus números escritos com notação científica, eu posso fazer as 4 operações básicas. Então, para multiplicar, a multiplicação de números na notação científica é feita multiplicando os números, repetindo a base 10 e somando os expoentes. Então, aqui eu tenho 2 vezes 10 na 3, vezes 2 vezes 10 na 2. Então, eu vou fazer a multiplicação dos inteiros, 2 vezes 2, 4. Vou repetir a base 10 e vou somar os valores de expoentes, que nesse caso é 3 e 2, e vai dar 5. Então, essa multiplicação aqui, 4 vezes 10 na 5. Multiplico a parte inteira, repito o 10 e somo o valor dos expoentes. Se eu vou fazer divisão, eu vou fazer o seguinte. Os números devem ser divididos, repete a base e subtrai os expoentes. Então, se na multiplicação somo os expoentes, na divisão vou subtrair os valores. Olha só. 12 vezes 10 na 5, dividido por 2 vezes 10 na 2. Vou fazer a divisão do 12 pelo 2, então 12 dividido por 2, 6. Repito a base e subtraio os expoentes, que é 5 e 2, então 10 na 3. 6 vezes 10 na 3 é o resultado dessa divisão aqui, ok? Note que aqui na multiplicação e na divisão eu tenho expoentes 10 com expoentes diferentes. Agora, se eu preciso somar ou subtrair, eu só posso fazer soma ou subtração se o expoente da minha notação científica for igual. Então, eu só posso fazer soma, como esse exemplo aqui, ó. 3 vezes 10 na 8 mais 4 vezes 10 na 8. Somo a parte numérica e repito o valor 10 na 8 do expoente. Não poderia somar se fosse 3 vezes 10 na 2 com mais 4 vezes 10 na 8. São expoentes diferentes para a base 10, não é possível somar nem subtrair. Na subtração, tendo expoentes lá da base 10 igual, vou fazer a subtração da parte inteira e vou repetir o valor que eu tenho ali, certo? Vamos fazer uma atividade sobre esse assunto na notação científica. Então, número 1. A carga de um elétron é, e esse número em notação científica será. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, primeiro passo, vamos andar com a vírgula para ela ficar aqui entre o 1 e o 6, para o 1 ser o primeiro algarismo antes da vírgula. Fazendo esse andar da vírgula, contamos então que ela andou 19 casas decimais. Dessa forma, o expoente então vai ser menos 19 e a resposta menos 1,6 vezes 10 na menos 19, C é a carga do elétron, ok? Vamos para mais uma atividade, atividade 6. A exportação de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Temos as opções e notação científica. Quero saber a resposta correta. Agora é com vocês.
Vamos corrigir a questão? Então, olha só. Escrevendo esse número por extenso, sabemos que milhões, então, tem 9 casas decimais. Vamos andar 9 vezes. E aí, a resposta 4,129 vezes 10 na 9 é a resposta, então, da quantidade de exportação de soja. Ok? Na aula de hoje, falamos sobre grandezas físicas, densidade, pressão e a notação científica, que é um recurso muito utilizado aí para poder escrever números grandes ou pequenos de forma reduzida. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada e até breve.